Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estaremos estudando a temática cálculo de gotejamento. É um procedimento importante, quando se vai levar em consideração a administração segura de medicamentos e a assistência que é prestada ao paciente, ao cliente. Então, primariamente, falamos que o cálculo de gotejamento de soluções, e aí quando a gente fala de soluções, a gente envolve soro fisiológico, soro glicosado, envolve medicamentos, enfim, uma série de medicamentos e produtos líquidos que serão ofertados para o paciente no processo de assistência à sua saúde, no seu tratamento. Então, o cálculo de gotejamento de soluções é um dos pontos fundamentais para garantir a correta dose ao paciente, conforme a medicação prescrita pelo médico. Então, eu preciso entender, eu preciso conhecer fórmulas, eu preciso identificar como é que se faz o cálculo para que, após eu ter feito esse meu cálculo, eu consiga fazer um bom procedimento no meu cliente e de tal forma isso isso venha gerar uma efetividade no tratamento que eu oferto ao meu cliente. Caso eu não saiba fazer e eu não tenha à minha disposição, por exemplo, uma bomba de infusão, isso pode até gerar danos para o meu paciente. Então, eu preciso conhecer equações, regras que existem, e eu preciso saber também calcular, fazer o procedimento. Uma vez que a gente já estudou, em aulas passadas, que o cálculo ele é a primeira etapa da administração segura de medicamentos. Coloquei aqui uma observação, que nós já até citamos um pouquinho atrás, que embora na maioria dos serviços de saúde nós venhamos encontrar as bombas de infusão de medicamento, ainda assim é importante que o acadêmico, que o profissional, ele saiba calcular e ele conheça as equações existentes, para cada caso. Porque pode haver situações em que o aparelho ele pode falhar, pode haver situações de uma prova, de um concurso tão importante, e aí eu preciso identificar valores, identificar equações e saber resolver. Quando a gente fala de cálculo de gotejamento, a gente se remete muito à questão do soro, Então, por isso que eu coloquei aqui cálculo de gotejamento de soro. Então, quando administramos uma solução por via endovenosa, ou intravenosa, a prescrição médica ela vai determinar em quanto tempo deverá correr esse medicamento. Então, na prescrição deve conter o medicamento, a solução, em quanto tempo esse medicamento ele vai correr e a quantidade, evidentemente, do medicamento. E aí é de responsabilidade daquele profissional, daquela pessoa que irá instalar o soro, a solução, fazer com que esse tempo ele seja respeitado. Para que haja eficácia no tratamento, eu preciso levar em consideração o tempo que foi prescrito para que aquela medicação, aquela solução, ela venha correr, ela venha ser infundida no meu paciente. E para controlar esse tempo, nós vamos levar em consideração alguns fatores. Primeiro, o volume da solução a ser infundida. 250, 500, 1.000 ml, 2.000 ml, enfim, vai depender da prescrição. E o tempo para correr a solução. Esse tempo ele pode ser dado em horas, pode ser dado em minutos, Pode ser 30 minutos, pode ser 2 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Então, a gente leva em consideração todos esses fatores quando se fala de tempo. E também o tipo de equipo pelo qual aquela solução ela vai correr. Isso também é muito importante, uma vez que nós vamos ter aí equipe para macrogotas, ou gotas, e equipe também para microgotas. Para resolver os problemas, nós temos algumas equações prontas,
tá? Ao contrário do que nós estudamos em cálculo de medicamento, que nós usamos regra de 3, é que nós vamos ter equações próprias para cada situação. Então, vamos ter fórmulas tradicionais e nessas fórmulas estarão constando o volume a ser infundido em ml, o tempo que se leva para que aquela solução ela corra, ela seja administrada no paciente, como eu já falei, esse tempo ele pode ser em horas ou em minuto, e nós temos também que verificar se vai ser esse medicamento, ele vai ser infundido através de gotas ou através de microgotas, que serão ainda menor ainda, né? A forma como esse medicamento vai correr. Aqui eu coloquei uma legenda a respeito das equações que nós vamos conhecer já já. Então, eu posso encontrar a sigla vol, eu posso encontrar apenas a letra V em maiúsculo, para identificar que ali é o volume. Eu posso encontrar o T, que vai determinar que é o tempo. Eu vou ter min para minutos, GTS para gotas, e eu vou ter MGTS para microgotas. Aqui, pessoal, eu coloquei duas imagens, né, para mostrar para vocês os equipos, né, aí que estão determinados para quando o medicamento vai ser infundido através de gotas. E aqui eu tenho uma foto que me mostra o equipo para microgotas. Então, nós vamos já identificar qual é a diferença entre eles, tá? Observem aqui que eu tenho dois desenhos, né, de equipo. Eu tenho um equipo para macrogota, ou gotas, né, e eu tenho um equipo para microgotas. Qual é a diferença entre eles? Básica, né? É que aqui, observe que nós vamos ter um dispositivo que ele vai permitir com que a quantidade de medicamento, de solução que passe, seja bem menor do que neste exemplo de macrogotas. Aqui nós vamos ter uma gota, né? E aqui nós vamos ter 3 passando por esse período, por esse tubo aqui, né? Que nós vamos, esse dispositivo aqui. Então, observe. Vocês já sabem que uma gota equivale a 3 microgotas, certo? Uma gota equivale a 3 microgotas. E dentro de 1 ml, nós vamos ter 20 gotas ou podemos ter 60 microgotas. Isso aí não muda, né? Tanto é que vocês vão encontrar lá na fórmula, que isso não vai mudar também. Então, eu já tenho que levar em consideração que uma gota equivale a 3 microgotas, ou 3 microgotas equivale a uma gota. E eu tenho que saber que dentro de 1 ml estão 20 gotas, ou quando eu falo de microgotas, esse número vai aumentar para 60, porque como o nome me diz, micro é algo menor, né? Aqui, pessoal, são as fórmulas que nós temos. Então, o que é que a gente leva em consideração? Nós vamos levar em consideração o tipo de equipo, se é de macrogotas ou de microgotas, e aí a gente leva em consideração por minuto. Eu vou levar em consideração o tempo em horas ou o tempo em minutos. Então, observe que aqui nós temos 4 fórmulas. Quando o problema, ou melhor, a prescrição médica, ela vir em horas e ela está dizendo que esse medicamento precisa correr em gotas ou macrogotas por minuto, então eu vou utilizar a fórmula volume, que vai ser aqui dividido por tempo vezes 3. O 3 é da fórmula, é um termo, né? É um elemento da fórmula que não vai mudar, ele sempre estará ali, porque lembra da questão lá que uma gota equivale a 3 microgotas, então é por esse 3zinho, ele vem daí, né? Então, volume sobre tempo vezes 3. Essa é a fórmula
Quando a prescrição vir com o tempo em horas, por exemplo, 2 horas, 12 horas, e quando esse medicamento, né, precisa ser feito por uma equipe que vai me ofertar macrogotas por minuto. Agora, quando esse tempo ainda for me dado em horas, mas agora o tipo de equipe que eu vou usar é de microgotas por minuto, então eu tenho uma fórmula bem simplesinha, que vai ser volume dividido pelo tempo. Solamente, tá? Somente isso. Outra situação, quando eu tenho o tempo me dado em minutos, 60 minutos, ou 2 horas e 30 minutos, tudo que vier com minuto vai ser usado em fórmula de minutos, por mais que tenha 2 horas, 1 hora antes, tá? Nós vamos aprender até a transformar isso, inclusive. Então, quando o tempo for me dado em minutos e eu quero macrogotas, eu vou fazer volume vezes 20. Lembra lá da situação que dentro de 1 ml eu tenho 20 gotas? Então, se é gotas por minuto, eu vou usar o 20. E esse 20 não muda, sempre vai estar na fórmula, tá? Então, vai ser volume vezes 20 dividido pelo tempo. Quando eu tenho tempo em minutos, e agora o tipo de equipe que eu vou usar é microgotas, eu quero saber quantas microgotas vai correr dentro de 1 minuto, então agora eu vou usar a mesma fórmula, basicamente, só que no lugar do 20 vai ser o 60, porque dentro de 1 ml eu tenho 60 microgotas. Então, agora, ao invés de ser 20, é volume vezes 60 dividido pelo tempo. Essas são as 4 fórmulas que eu vou ter. E eu vou usar uma para cada situação, a depender da prescrição médica. Vamos seguir em frente. Agora, pessoal, nós vamos aprender através de exemplos, tá? Para que nós venhamos fixar essa questão aqui no cérebro, na cabecinha, e quando surgirem as situações, nós calcularmos, né? Termos bom êxito. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. O médico prescreveu soro glicosado 5% para 500 ml, né, para o cliente, que deverá ser infundidos em 8 horas. Qual o número de gotas que deverá fluir por minuto? Então, observe. Quais são os dados que eu vou ter aqui? Eu tenho volume, né? O volume é a quantidade que o médico prescreveu. Eu tenho 500 ml, né? De soro glicosado a 5%. E esse soro, ele precisa ser administrado no paciente em um período de 8 horas. Só que foi prescrito em equipe de macrogotas ou de gotas. Então, eu quero saber quantas gotas deverá, né, fluir por minuto nesse período de 8 horas. Então, eu tenho tempo em horas e eu quero saber, né, quantas gotas. Então, quando eu tenho tempo em horas e eu quero saber gotas por minuto, é essa fórmula aqui que eu vou utilizar. Gotas por minuto, que é igual volume dividido por tempo vezes 3, tá? Então, agora nós vamos resolver essa equação, né? Esse probleminha. Primeira coisa, nós vamos substituir. Então, o volume, eu sei que é 500 ml. Então, eu vou pôr aqui. O tempo são 8 horas. Então, eu vou substituir. E o 3, ele não muda, é da fórmula, né? Vamos em frente. Aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu vou manter o 500 ml em cima, porque eu preciso resolver primeiro a minha multiplicação, né? 8 vezes 3. Então, eu resolvi, mantive o 500 gotas por minuto, que é igual a 500, e 8 vezes 3 dá 24. Então, agora, depois que eu resolvi a multiplicação, que eu vou fazer a divisão. Então, 500 dividido para 24 vai dar 20,83. 20,83. Mas, pessoal, então eu já sei que dentro de 1 minuto vão correr
20,83 gotas. Mas tem como fracionar, dividir uma gota dessa forma? Sendo que o problema me pede em gotas, somente em gotas, não é gotas e microgotas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu tenho situações assim, eu vou arredondar. Então, como não conseguimos partir uma gota, deveremos, conforme regra aritmética, aproximar o valor do resultado, ou seja, 21 gotas por minuto. Quando eu tenho valores fracionados acima de 5, eu vou arredondar para o número maior. Quando eu tenho abaixo de 5, eu arredondo para o número menor. Então, se fosse 20,3, seria apenas 20 gotas. Agora, como são 20,83, eu vou arredondar para 21 gotas por minuto. Então, dentro de 8 horas, essas 500 ml de soro glicosado 5% vai correr 21 gotas, né, a cada minuto, para que esse 500 ml seja administrado ao paciente em um período de 8 horas. Ok? Entendido? Agora, respirem fundo. E nós vamos para o próximo exemplo, já usando outra fórmula. Nós utilizamos a fórmula de tempo em horas e com a questão do equipo de gotas por minuto. Agora, nós vamos para a seguinte prescrição, né? Prescrição médica de soro fisiológico 0,9 500 ml, que deverá ser administrado em 2 horas e 30 minutos. Então, observe aqui. Nós temos aqui 500 ml de soro 0,9 e nós temos o tempo, que será em 2 horas e 30 minutos. E aí, gente, essa situação aqui, eu vou precisar transformar, tá? Esse 2 horas e 30 minutos. Observe que nós estamos trabalhando com minutos, né? Ele me deu 2 horas, mas me deu 30 minutos. Então, eu vou ter que transformar esse tempo para que fique tudo em minuto. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a regra de 3 primeiro, tá? Vou utilizar a regra de 3 primeiro, e depois que eu encontrar esse valor todo em minutos, e aí eu vou para a minha equação, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos para a regra de 3. Então, 1 hora equivale a quanto? 60 minutos. E 2 horas equivale a quanto? Gente, se eu puder fazer isso de cabeça, se tiver como, se eu sou boa de matemática, ótimo, eu vou direto, tá? Se não, eu vou fazer regra de 3. Então, eu vou aqui cruzar os valores, né? E vou fazer a multiplicação. 1 vezes x, dá x, né? Que 1 vai ficar oculto. 2 vezes 60 vai dar 120. X, que é igual a 120, que foi o valor que eu encontrei, mas observe, eu tenho 30 minutos sobrando aqui, eu preciso incorporar aqui, né? Então, deu 120 2 vezes 60, eu vou agora adicionar mais 30. E aí o valor vai dar 150 minutos. 150 minutos. Então, agora eu já sei que essas 2 horas e 30 minutos, na verdade, dá 150 minutos. Pessoal, eu não coloquei aqui no exemplo, mas o médico prescreveu em gotas, né? Então, o equipo que nós vamos utilizar é gotas por minuto. Eu vou acrescentar depois nesse slide, quando eu for disponibilizar lá no AVA para vocês, tá bem? Não se preocupe. Foi um erro da PRO aqui. Então, a prescrição médica foi de soro fisiológico 0,9500 ml, que deverá ser administrado em 2 horas e 30 minutos, que a gente já sabe que agora serão 150 minutos. Eu quero saber quantas gotas por minuto serão administradas, tá? Para que essa 500 ml de soro corra em 150 minutos. Aí, quando eu tenho tempo em minutos, né? E eu tenho
a minha em gotas, esse medicamento vai correr em gotas, então eu vou usar a seguinte equação: gotas por minuto igual volume vezes 20. Lembra lá da situação que dentro de 1 ml tem 20 gotas, dividido pelo tempo. Aí nós vamos só substituir, não tem segredo. Gotas por minuto, que é igual. O volume, qual é? 500, né? 500 vezes 20, gente, 500 vezes 20 vai dar quanto? Olhem aqui, ó. 500 vezes 20 vai dar 10 mil, é isso? Deu 10 mil. Aí eu vou pegar 10 mil e vou dividir por 150. 10 mil dividido por 150. Opa, perdão. Eu coloquei aqui a gotas por minuto primeiro, né? Então, 500 dividido por 20 deu 10 mil, né? E aí, agora que eu vou fazer essa divisão do valor que deu, olhem aqui, vamos lá, 500 dividido por 20 deu 10 mil, e eu vou agora dividir por esse valor, que é o valor do tempo, né? 150 minutos. E aí deu quanto? 66,66 gotas por minuto. Como eu não fraciono uma gota, então eu vou arredondar para mais, ou seja, 67 gotas por minuto. Então, a prescrição do médico de 500 ml, né, de soro fisiológico 0,9, que deverá correr em um tempo de 150 minutos, onde eu vou usar uma equipe de macrogotas, então, dentro de 1 minuto, irão correr 67 gotas, ok? Esse é o resultado. Se vocês ficaram com dúvida, volta um pouquinho na aula, porque houve aí um errinho de surgimento, né, do problema, mas está tudo certo. Vamos agora para o próximo caso, ok? Aqui é o exemplo, mais um exemplo. Então, a prescrição médica foi de Tienan, 500 miligramas, e 100 ml de soro, que deverá correr em 30 minutos. Qual a média de microgotas que deverá correr por minuto? Então, observe. Aqui eu tenho Tienan, 500 miligramas, que será, né, diluído aqui em 100 ml de soro, né? Que deverá correr em 30 minutos. Qual será a média de microgotas que deverá correr por minuto? Então, eu tenho tempo em minutos e eu quero saber microgotas, ok? Então, quando eu tenho tempo em minutos e eu quero microgotas, a minha fórmula é microgotas por minuto é igual a volume vezes 60. E aí eu lembro que dentro de 1 ml eu tenho 60 microgotas dividido pelo tempo. Vamos somente substituir, tá certo? Então, eu vou ter microgotas por minuto, que é igual. Qual foi a prescrição? 500 miligramas dentro de 100 ml, não é isso? Então, solução. Quando eu levo em consideração gotejamento, professora, mas aí tem esse 500 miligramas. Gente, 500 miligrama é pó, né? Aí eu tenho que levar em consideração a solução, tá? A solução líquida, o soro. Então, foi 100 ml, tá? 100 ml de soro. Vezes os 60 da fórmula, dividido pelo tempo, que nesse caso foi 30 minutos. Vamos agora fazer a multiplicação. Então, 100 vezes 60, nós vamos ter 6.000 dividido por 30. E aí eu vou ter o resultado de 200. Então, observe, eu vou ter 200 microgotas por minuto, uma vez que esse medicamento ele foi prescrito em um tempo curto, né? Então, eu vou ter 200 microgotas, um número grande de microgotas dentro de 1 minuto, certo? Observe que eu posso ter números fechados ou números fracionados, vai depender do medicamento que está prescrito, tá? Então, o resultado deu 200 microgotas por minuto.
E agora, pessoal, nós vamos para o nosso último exemplo, que vai me mostrar a outra situação, a última equação que nós temos. Então, o problema é quantas microgotas deverão gotejar para que uma solução de 250 ml seja infundida por 12 horas. Tá? Então, quantas microgotas eu preciso ter, né? Para que uma medicação de 250 ml ela venha correr dentro de 12 horas. Aí eu tenho tempo em horas e eu quero saber microgotas. Então, nessa situação, vai ser microgotas por minuto, que vai ser igual volume dividido por tempo. Somente isso. Tá? Vou fazer as substituições e aí eu vou ter volume 250 ml e eu vou ter 12 horas, né? Substituindo aí o T de tempo. Vou fazer a divisão e eu vou ter microgotas por minuto, que vai ser igual ao aproximado a 20,83, ou seja, 21 microgotas por minuto aproximadamente. Por quê? Por quê? Porque esse valor de 20,83 não pode ser, uma gota não pode ser partida, então eu não posso considerar o que vem pós-vírgula. Eu vou arredondar para mais, uma vez que eu tenho aí 20,83. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre cálculo de gotejamento, mostrando o exemplo de cada uma das fórmulas existentes. Espero que seja muito válido para enriquecer o conhecimento de vocês, tá? Um beijo no coração. Eu vou disponibilizar esse material no AVA para vocês, juntamente com o slide, tá? Beijo para todos.